Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito bom poder estar aqui juntamente com os irmãos, mais uma vez, nesse segundo domingo que nós separamos para estudar os nossos símbolos de fé. Uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas àqueles que estão conosco, que têm nos acompanhado durante esse dia e esse momento na presença do Senhor. Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida. Queria te fazer um pedido: não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter o privilégio, a alegria de poder estudar a santa palavra do Senhor conosco. Quero também te pedir que você dê aí o seu like, também dê o seu joinha para nós. É importante para o canal da igreja a sua participação. Se você tem alguma pergunta, por favor, faça. Nós não estamos transmitindo ao vivo, mas nós te responderemos assim que possível. Por favor, participe conosco desse nosso momento tão especial que temos aí diante do Senhor. Eu quero iniciar orando, falando com o Senhor, rogando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre cada um de nós. Vamos falar com Deus? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e orar e rogar a bênção dele sobre a nossa vida. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor, por teu amor, por tua graça, por tua bênção, ó Deus, sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para estarmos, ó Deus, na tua casa, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer e rogar a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada um, cada irmão, cada irmã, ó Deus, que está diante de ti, ó Deus, para juntos, em torno da tua palavra, ó Deus, buscarmos instrução para a nossa vida. Traz sobre nós, ó Deus, a instrução do Senhor. Nós te rogamos, nós te pedimos, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus, que nós assim te oramos, Pai. Amém, 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 Senhor. Nós temos estudado, meus irmãos, os nossos símbolos de fé e temos aprendido uma canção, uma música que canta, ou que fala aí os livros da Bíblia. Eu queria te convidar para nós mais uma vez podermos cantar essa canção e essa letra, para podermos memorizar os livros da Bíblia. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, como nós chamamos. Os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Livros históricos. Os livros poéticos: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Os livros os profetas, os livros dos profetas. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo esses os 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro histórico, que é Atos. Temos as cartas às igrejas, aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Temos as cartas pessoais: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Temos a carta geral, que é Hebreus, Tiago,
1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, temos Judas e por fim Apocalipse de João. 27 livros são no Novo Testamento estão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, vamos lá de novo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são no Velho Testamento, aqui estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são no Novo Testamento, aqui estão. Vamos novamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são no Velho Testamento, aqui estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são no Novo Testamento, aqui estão. Amém. Eu quero começar com os irmãos com algumas curiosidades. Eu sempre ouço alguém falar, quando diz dos livros da Bíblia, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel.
há um erro aí, porque nós estamos tratando de livros e não de cartas. Se fossem cartas era 1 Samuel, mas são livros. Por ser livro, é 1 Samuel, segundo livro de Samuel. Da mesma forma, Reis e Crônicas, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, ou primeiro reis, segundo reis. Crônicas da mesma forma, mesmo a palavra crônicas, né, sendo feminina aqui, a gente usa primeiro livro das crônicas. Então, primeiro crônicas, segundo crônicas. Então, são curiosidades que eu vejo sempre alguém errando no falar. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem, por exemplo, não é 1 Coríntios, não, aí são cartas e não livros. Então é 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, ou seja, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta ou segunda epístola a Timóteo, Pedro, João, todas elas primeira carta, segunda carta, terceira carta ou epístola. Então, dessa forma. Outra curiosidade é com respeito aos salmos. Salmos não são capítulos. Então, quando a gente vai falar, abrir a Bíblia no Salmo 100, não é no capítulo 100, no Salmo, capítulo de número 100, não. Salmos não tem capítulos, salmos são livros. Então, nós apenas dizemos Salmo 100, no livro dos Salmos, no Salmo 100. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Salmos, ou o primeiro salmo que nós temos aí nesse livro, né, que tem os cânticos do povo de Deus. O primeiro deles, que é o Salmo de número 1, e não Salmo capítulo 1, Salmo de número 1. Eu quero fazer a leitura e depois nós falarmos sobre a nossa lição de hoje. Diz assim a santa palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu faço destaque, meus irmãos, a leitura do versículo de número 2, que diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores ou os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida neste momento. Nós, a semana passada, fizemos as perguntas aí do breve catecismo. Nós vamos hoje fazer as próximas perguntas. Já de início, nós lemos até a 5ª pergunta na semana passada. Eu quero iniciar na 6ª pergunta, da 6ª até a 10ª pergunta. Diz assim a 6ª pergunta: quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Pergunta de número 7: que são os decretos de Deus? Resposta:
Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele preordenou tudo o que acontece. Pergunta de número 8: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Pergunta de número 9: qual é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Pergunta de número 10, e hoje a última pergunta e resposta: como Deus criou o homem? Resposta: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Meus irmãos, nós estamos estudando os símbolos de fé, toda a igreja, todas as nossas classes, estudando os símbolos de fé. Hoje, a semana passada, iniciamos aí no primeiro capítulo, que é das Sagradas Escrituras, onde já falamos a respeito da Bíblia como a palavra de Deus, a Bíblia como sendo nossa única regra de fé e de prática. E lemos o texto: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. Nós lemos semana passada o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela por meio das obras das suas mãos, mas essa revelação não é suficiente para a salvação do homem, já torna o homem já indesculpável. O homem sabe que existe um Deus, olhando para o sol, olhando para a lua, olhando para as estrelas, olhando para o mar, olhando para as obras das mãos de Deus, olhando para o próprio homem, sabe que existe um Criador, mas aprove a Deus revelar-se, e revelar-se de forma especial. E no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Nós lemos o Salmo 19 e diz aqui a nossa confissão de fé no seu primeiro capítulo: por isso agradou o Senhor em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação, a propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, torna as escrituras indispensáveis contra a maldade de Satanás e do mundo. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna as escrituras sagradas indispensáveis, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Sob o nome de escrituras sagradas ou palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. E aí nós acabamos de cantar, a musiquinha que fala quais são os livros que fazem parte aí do cânon sagrado. Nós então lemos ainda nesse primeiro capítulo da nossa confissão de fé, falando sobre as Sagradas Escrituras. Todos esses livros são dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e de prática. Hoje eu quero falar para os irmãos a respeito disso, dessa expressão. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. A confissão de fé não é regra de fé e de prática, é um símbolo de fé que tem a sua historicidade, que tem a sua importância, mas não são inspiradas somente a palavra de Deus. Deus usou
cerca de 40 homens, 40 pessoas para escreverem a escritura, para colocarem a escritura, inspirou esses homens, mas entendemos de que há um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele inspirou a esses homens, não tirou desses homens as suas potencialidades, não tirou de Davi a força poética, escreveu cânticos, os salmos, não tirou de Lucas, sendo historiador e médico, não tirou de Amós, que era boiadeiro, que era vaqueiro, não tirou de Paulo a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua filosofia, não tirou desses homens a sua força e aquilo que eles conheciam. Cada um colocou a sua característica na sua escrita. Mas, meus irmãos, 40 homens escrevendo durante um período de mais de 2000 anos, fala sobre a mesma coisa, tem o mesmo propósito, tem o mesmo sentido. Então há um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, se a gente pensar algo que é muito sério, meus irmãos, a luta do inimigo das nossas almas, é para tornar esta palavra ou essa Bíblia algo esquecido, é para tornar essa Bíblia algo que as pessoas não têm em mãos, que não levam consigo. Há um tempo, e existia um tempo que é chamado um tempo da escuridão, em que a igreja não tinha a Bíblia nas suas mãos, somente os sacerdotes tinham a Bíblia na sua linguagem, mas o povo, a igreja, não tinha a Bíblia na sua linguagem. E isso então se tornava algo assim: se o sacerdote falou, ninguém duvidava e fazia o que o sacerdote falava. Daí vieram tantos erros, tantas heresias, como as indulgências, por exemplo, comprar o perdão dos pecados. E daí Deus iluminou homens que trouxe então essa beleza, trouxe essa graça para a vida da igreja, que foi a igreja e as pessoas terem a Bíblia na sua linguagem, na sua própria língua. No tempo da Reforma Protestante, no século XVI, foi o tempo também onde a escrita passou foi o tempo da imprensa, um tempo em que se começou então a produzir muitos livros, e nesse período então teve a tradução da Bíblia para a linguagem do povo, e as pessoas podiam agora ter a Bíblia na sua própria língua. Que maravilha nós temos a Bíblia na nossa própria língua, e podemos lê-la, e podemos interpretá-la, e quem nos ajuda a interpretar foi aquele que inspirou, é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer então que essa Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Não, um sonho que alguém tem não é regra de fé e prática. Uma revelação que alguém diz ter não é regra de fé e de prática. Tudo, sonhos, visões, revelações, tudo precisa estar dentro ou de acordo, isso precisa passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, toda ela, porque toda ela é inspirada. A palavra de Deus é inspirada e é a nossa única regra de fé e de prática. Um cântico não é regra de fé e de prática se esse cântico não estiver de acordo com a Escritura Sagrada. Uma palavra de alguém, uma pregação não é inspirada, somente a palavra de Deus é inspirada. Então devemos valorizar esta palavra. Lemos um salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós falamos sobre o versículo 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, tudo que a gente faz, qualquer palavra que falarmos, qualquer expressão que tivermos, qualquer escolha na vida que fizermos, tudo deve estar dentro, de acordo, segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra. É a única regra de fé e prática para nós.
nós devemos, meus irmãos, pensar de que a Bíblia traz princípios para nós, princípios maravilhosos, princípios que nos ensinam a sua vontade, princípios que nos norteiam segundo a sua vontade. Nós entendemos então de que a palavra de Deus foi revelada a nós para que nós conhecêssemos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas você talvez se pergunte: mas pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Por exemplo, as perguntas que a gente faz: com quem eu me casarei? Alguém que ainda não é casado, com quem me casarei? Uma menina, um menino, com quem eu vou namorar? Ou alguém que ainda não tem uma profissão fixa, diz assim: qual profissão eu vou escolher? O que é que eu vou, em que eu vou trabalhar? Não, a Bíblia não tem versículos específicos para cada resposta dessas indagações ou dessas perguntas, mas a Bíblia tem princípios para nós. Deixa-me usar um exemplo que eu entendo esclarecedor nesse ponto. Por exemplo, antes de vir para cá, eu tinha algumas escolhas. Vamos usar esse exemplo. Eu tinha lá na minha casa 3 camisas. Uma camisa branca, toda branca, sem nenhuma escrita. Uma camisa listada, essa daqui, por exemplo, estava lá. E outra camisa que tinha dizeres profanos, que tinha lá uma escrita profana, que ofende a quem lê. Qual das 3 eu poderia escolher? Eu pergunto para você: se eu tivesse escolhido a camisa branca e estivesse aqui, seria uma escolha errada? Eu estaria ferindo algum princípio da palavra de Deus? Como eu escolhi a listrada, eu feri algum princípio da palavra de Deus? Não há nenhum versículo bíblico dizendo. Eu tinha lá as opções, 3 opções. Mas outra camisa que talvez tivesse com dizer aqui profano, que você olhando, você se chocaria, eu estaria talvez, ou com certeza, ferindo algum princípio da palavra de Deus, o princípio da santidade, o princípio de honrar as outras pessoas, o princípio de todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então eu tenho princípios. As minhas escolhas, eu preciso olhar se ela fere algum princípio da palavra do Senhor. Então alguém vai arrumar um emprego, mas para conseguir esse emprego, ele precisa pisar na cabeça de alguém, ele precisa enganar alguém, mentir, ou ele precisa pagar algum valor, alguma propina. Eu te pergunto: isso é certo? Isso é correto? Já fere um princípio da palavra de Deus. Entende o que é então, como devemos fazer as nossas escolhas? Devemos entender de que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática no nosso dia a dia. Se fere algum princípio da palavra de Deus, então eu não posso fazer. Se não fere algum princípio da palavra de Deus, eu posso fazer com tranquilidade. Então eu olho para a palavra de Deus, olho para os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra e faço as minhas escolhas debaixo da vontade de Deus. Para isso eu preciso conhecer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Conhece a vontade de Deus, sabe cada princípio, sabe cada lei, sabe cada mandamento, sabe a vontade do Senhor revelada para nós. Nós precisamos amar essa palavra, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter contato com a Bíblia, precisamos fazer nossos filhos, filhas amarem a Bíblia e conhecerem a palavra de Deus. E está aqui, meus irmãos, essa instrução que a própria Bíblia traz para nós, e os nossos símbolos de fé, falando sobre a Sagrada Escritura, elas são inspiradas por Deus e devem ser, e para serem nossa regra de fé e de prática. Deixa-me falar também sobre